A paz do Senhor, povo de Deus. Quero mandar a paz do Senhor para você, para o seu pastor, para o seu ministério, tá bom? Para a sua família. Que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos aqui mais uma reflexão bíblica, mais um pequeno estudo, né, irmão? Para que a gente medite na palavra do Senhor. Eu me chamo Irmão Douglas, sou do programa Meu Alvo é Cristo, tá bom? Estou aqui gravando uma reflexão bíblica, um estudo bíblicozinho, um pequeno estudo, mas que vai ser muito rico em conhecimento para a tua vida, tá bom? Eu quero abordar um tema hoje que um dos sinais da volta de Cristo é os falsos profetas. Então, eu gostaria de abordar esse tema hoje, falar um pouco desse tema, dos falsos profetas, que muitos se levantaram na terra. Muitos profetizaram que a volta de Cristo, muitos profetizaram a vinda de Jesus, de Cristo Jesus. Muitos marcaram o dia, o ano, a hora e não aconteceram nada. Então a Bíblia diz que manda a gente ter cautela com esses falsos profetas. Um dos sinais da volta de Cristo é os falsos profetas, tá bom? Então vamos meditar um pouco na Bíblia sobre esses falsos profetas, tá bom? Vamos abrir a Bíblia no livro de 1 João, capítulo 4, versículo 1. Eu vou baixar minha cabeça um pouco aqui para ler a Bíblia, tá bom, irmão? Vamos lá. 1 João, capítulo 4, versículo 1, diz assim, a gente vai analisar cada texto, tá bom? O que o texto está falando, o que a Bíblia quer dizer para mim e para você, para a gente ficar acautelado, para a gente ficar cuidadoso com os falsos profetas. Porque tem muitos irmãos se levantando na terra, muitos querendo se aproveitar da lã das ovelhas, tá bom? A Bíblia diz que muitos querem se aproveitar, tirar a lã das ovelhas. Tá bom? E dizendo que é cristão, dizendo que tem compromisso com a palavra, mas na verdade, irmão, tem compromisso com nada. Compromisso com a palavra é quando Jesus disse, o bom pastor dá vida pela ovelha, sem depender de nada, sem querer nada em troca. Ele dá vida pela ovelha, como Jesus falou, né? Que ele é o bom pastor, e o bom pastor dá vida pela ovelha. Então, um dos sinais que me chama a atenção os dias de hoje, atuais, que é os falsos profetas, tá bom? Vamos meditar. 1 João, abra sua Bíblia. Toda vez que você estiver comigo aqui, você deixa a sua Bíblia aberta, tá bom? Que Deus abençoe você, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe teu pastor. E que João 3,30, que ele cresça e a gente diminua, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos lá. 1 João, capítulo 4, versículo 1. 1 João, capítulo 4, versículo 1, que diz assim, amados, não creia a todos espírito, mas provai se o espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. A minha Bíblia tem uma versão diferente, mas é a mesma da sua, só muda algumas palavras, mas o sentido é o mesmo, tá bom? Amados, não creia a todos espírito, mas provai se o espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Ou seja, você tem que provar, irmão, se aquele profeta de Deus, que se diz profeta, ele tem compromisso com a palavra de Deus. Se ele está compromissado com a palavra de Deus, se ele tem compromisso verdadeiramente com a palavra de Deus, ou ele tem compromisso com outra coisa, se a intenção dele for ganhar dinheiro, então ele não tem compromisso com a palavra de Deus, mas se o compromisso dele for ganhar alma, ganhar vida para o reino de Deus, então esse sim tem compromisso com Deus. E muitas coisas, tem que ter a vida dele, tem que ver os frutos. A Bíblia diz que pelos frutos conhecerei a árvore. Então pelos frutos conhecer a árvore, tem que conhecer a vida dele, tá bom? E outra tradução da Bíblia diz assim, amados, não dei crédito a qualquer espírito, antes provai o espírito. Então, eu tenho que saber se esse profeta de Deus, se ele fala de acordo com a Bíblia, se ele fala realmente tem compromisso com a palavra de Deus, se muitos falsos profetas têm saído pelo mundo proclamando falsas doutrinas, falso ensinamento. Então, a gente tem que provar, irmão, se aquela pessoa que tem compromisso com Deus, ele realmente está voltado e pautado pela palavra de Deus e o compromisso com Deus, tá bom? Então, por isso que ele diz assim, amados, não creia em todo o espírito, ou seja, não creia em todo o espírito, não creia em todo o espírito, mas provai o espírito, ou seja, a Bíblia diz que Jesus fez assim, faça prova de mim. Então faça prova de Deus,
se realmente aquelas pessoas que estão falando do amor de Deus, ele é de Deus. Faça prova se eles estão falando da palavra de Deus, se o apóstolo Paulo, quando ele ia pregar em Berea, o isberiano, o apóstolo Paulo falando, o isberiano, ele olhando, ele examinando as escrituras, para ver se estava de acordo aquilo que Paulo estava falando, estava de acordo com a palavra de Deus. Isso aí eu aprendo o quê? Quando as pessoas falam da palavra de Deus, ele abre a Bíblia para falar da palavra de Deus, eu e você tem que examinar a escritura para ver se realmente está de acordo com aquilo que ele está falando, tá bom? Então por isso que é assim, provai, mas provai se o Espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Então muitas pessoas, irmão, têm saído pelo mundo dizendo que é cristão, infelizmente dizendo que é cristão, que é sacerdote de Cristo, que é pastor, que é evangelista, mas bora ver se eles estão com compromisso com a palavra de Deus. Eu não estou dizendo com todo mundo, eu estou dizendo com aquelas pessoas que não têm compromisso com a palavra de Deus. Eles estão ali pregando a palavra, mas para o seu bem maior, né? Que é o dinheiro. Então tudo que ele fala é dinheiro, 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 dinheiro. Ele não fala de ganhar uma alma, ele não fala de ganhar uma vida, ele não fala de restaurar uma vida, ele não fala de ir atrás das ovelhas perdidas, ele não fala de buscar as pessoas que estão feridas, que estão caídas, mas ele fala só de dinheiro. Então essas pessoas, a gente tem que ter cautela, tá bom? Vamos lá. 1 João, capítulo 4, e versículo 2 e o 3. Vamos lá? 1 João, capítulo 4, 2 e o 3. Diz assim, 2 e o 3. Nisto conheceis o Espírito de Deus, se todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne e de Deus. E todo o 3. E todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tens ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Ou seja, 1 João capítulo 2 e 3, nisso conhecerei o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, todas as pessoas, irmão, que confessar que Cristo é o Filho de Deus, que Cristo veio de Deus, da parte de Deus, esse sim, ele fala de acordo com a Bíblia. Mas se ele disser que Deus não enviou seu filho, foi um homem comum, foi um homem que morreu em vão na cruz, que não tem necessidade disso, esse você tem que ter cautela dele. Porque todas as pessoas que confessam que Cristo é Filho de Deus, ele está baseado no livro de João 3,16. João capítulo 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todas as pessoas que creem que Jesus veio da parte de Deus, ele tem que ter base nesse versículo, que Jesus saiu de Deus, que Jesus foi enviado da parte de Deus para nos resgatar, que a gente estava perdido no mundo do pecado, e ele veio dar sua vida por nós. Todas as pessoas que pregam que Jesus veio em vão, que não morreu na cruz, esse você tem que ter cautela. Por quê? Porque esse é o falso profeta. Ele só quer falar dele, só quer falar aquilo que ele quer falar, mas não quer falar de acordo com a Bíblia. Então ele diz assim, nisto conhecer o Espírito de Deus, se todo espírito confessa Jesus Cristo veio em carne e é de Deus. Se todos confessar que Cristo veio em carne, esse é de Deus, porque esse é o próprio Deus. Ou seja, Filipe, uma certa vez, numa passagem, Filipe perguntou assim, mestre, nos mostra o Pai? Aí Jesus disse assim, estou tanto tempo convosco e ainda pede para ver o Pai? Quem vê a mim vê o Pai, porque o Pai somos um. Ou seja, o próprio Jesus é Deus. Tá vendo? Que a gente não pode crer em todo o espírito de anticristo. Aquele que não confessa que Jesus não vem em carne, esse a gente não pode crer nesse ensinamento. O apóstolo Paulo diz que
Se vir outro evangelho, se não for aquele que foi posto, é anátema, ou seja, é maldição. Eu tenho que crer naquilo que foi posto. Eu tenho que crer no evangelho verdadeiro. Eu tenho que crer naquele ensinamento dos apóstolos que passou para a igreja. Então eu tenho que crer, porque muitos falsos profetas têm se levantado na terra. Hoje, muitas pessoas, não estou generalizando, mas algumas igrejas estão expulsando o demônio em seu próprio nome, esquecendo que tem poder é o nome de Jesus, é o sangue do Cordeiro. Para você ver onde a gente chegou. Então quem expulsa demônio em seu próprio nome, ele não confessa que Jesus é o próprio Deus. Então, quando a pessoa titula que ele é, que ele faz, que ele expulsa, que ele faz isso, ele esquece de Deus. Então, o falso profeta, ele sempre não vai falar em Cristo. Ele sempre vai falar sobre ele e deturpar a palavra de Deus. Ou seja, o falso profeta, ele vai querer tirar a lã das ovelhas. Por isso que o tema hoje é um dos sinais da volta de Cristo é os falsos profetas. E o versículo 3 do João, 1 João capítulo 4, versículo, a gente está lendo o 2 e o 3. O 3 diz assim: e todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Ou seja, o anticristo, ele não confessa que Jesus é Deus. Ele não confessa. Então esse é o espírito do anticristo. Para você ver que os falsos profetas, ele não quer aceitar que Cristo veio da parte de Deus e ele é o próprio Deus. Tá bom? Vamos lá. O nosso... Agora, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7 e versículo 15. Vamos lá? Mateus, vamos lá. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Vamos lá. Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, e o versículo 15 e o 16. Mateus 7, 15 e 16. Vamos lá ver o que Mateus ele está falando. Diz assim: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçado em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, em outra tradução está assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vós apresenta disfarçado em ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores, pelos seus frutos e conhecereis. Ou seja, então ele diz assim: guardai-vos, pois, falsos profetas, que vêm a vós disfarçado em ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, eles vêm como ovelha, chega perto de você, chega perto de mim, falando da Bíblia, falando daquilo que ele quer pelo proveito dele. Ele usa até os versículos bíblicos, mas ele é disfarçado, é uma capa. Ele está como uma ovelha, mas interiormente dele, ele está como um lobo devorador. Então, guardai-vos dos falsos profetas, ou seja, acautelai-vos, se guardai-vos dos falsos profetas. Cuidado, irmão, das pessoas que chegam perto de você, deturpando a Bíblia, dizendo que na passagem não foi assim, porque a Bíblia não quer dizer assim, porque a Bíblia não é assim. Olha, cuidado. Quando uma pessoa chega perto de você e diz que a passagem da Bíblia não foi assim, e a Bíblia não quer dizer isso, a gente tem que ter cuidado. Sabe por quê? Porque a Bíblia é divinamente inspirada por Deus. Foi escrito por homem, mas um homem inspirado por Deus. Homem separado para escrever a Bíblia. Então, inspirado, o que é inspirado? O Espírito Santo que inspirou esses homens de Deus, separados por Deus, para escrever a Bíblia. Então, esse negócio de dizer assim, olha, a Bíblia está dizendo isso, mas ela quer dizer isso. Não crê, irmão. Creia na Bíblia. A Bíblia está dizendo que a gente tem que ter cautela com os falsos profetas. Tenha cautela, tenha cuidado das pessoas que chegam perto de você. Por dentro é lobo, mas por fora é ovelha, tá bom? E como ele está dizendo aqui, guardai-vos dos falsos profetas, que vêm em vós disfarçado em ovelha,
Materialmente, o que é anteriormente? Dentro dele são lobos devoradores. Devorar o que é seu? Tudo que você tiver. Diz que para você obter a salvação você tem que dar isso. Para você ganhar uma promessa de Deus, você tem que dar aquilo. Para Deus te abençoar, você tem que dar isso. Então não é assim, irmão. Não é assim. A misericórdia de Deus na nossa vida, pela misericórdia, Deus abençoa. Mesmo com a gente, com nossas falhas, com nossas fraquezas, com nossas limitações, Deus, ele abençoa nós. E a gente não precisa, irmão, de dar nada a Deus. A gente não precisa barganhar com Deus. A gente não precisa trocar nada, dizer assim, ó Deus, eu vou te dar isso para tu me abençoar. Não. Se você andar no caminho do Senhor, buscando o reino dos céus, a sua justiça e demais coisas serão acrescentadas, Deus, irmão, te abençoa. Se você começar agora a desviar do mal, andar na presença de Deus, não andar com a mentira, sempre com a verdade, Deus automaticamente, irmão, vai te abençoar. Não que ele tenha obrigação, não, mas a misericórdia dele, a graça dele na nossa vida nos basta. Mas ele tem prazer em nos abençoar. Eu não preciso dar dinheiro para obter uma vitória. Eu não preciso dar um carro para obter uma vitória. Eu não preciso dar uma casa para obter uma vitória. Eu não preciso dar 10 mil, 20 mil, 30 mil para Deus me abençoar, não. Isso é heresia. Deus não trabalha assim. Deus trabalha, irmão, no silêncio. Deus trabalha na brisa. Quanto mais você espera, Deus te abençoa. Quanto mais você menos espera, Deus te dá a tua vitória. Sabe o que Deus quer da gente? Obediência. Obedeça a Deus. Ande na sua vontade, ande na sua presença, desvie do mal. Fale só coisas que é necessário que saia da sua boca, coisas de bênção, não de maldição. Tá bom? O versículo 16 de 1 João, capítulo 4, versículo 15 e 16. Já li o 15, vamos ler o 16. Pelos frutos conhecereis. Cadê? Deixa eu ver. 1 João, né? Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16. Já li o 15. Agora vou ler o... Vou ler aqui. A cautela do falso profeta, que voz apresenta. Então, irmão, a gente tem que ter cautela dos falsos profetas. Então, Deus, irmão, eles têm prazer em nos abençoar. Não é preciso a gente barganhar com Deus para que Deus abençoe a gente. Então, o versículo 16 de Mateus capítulo 7, o versículo 16, Mateus capítulo 7, versículo 16, ele diz assim: pelos frutos conhecereis, e colhe-se porventura uva dos espinheiros, figo dos abrolhos. Ou seja, pelos frutos, irmão, pelos frutos conhecereis a árvore. Ou seja, se o fruto é bom e a árvore é ruim, alguma coisa está com defeito. Então, o fruto tem que ser bom e a árvore tem que ser boa. Por isso que ele diz assim, pelo fruto conhecereis, e colhe porventura uva dos espinheiros ou figo dos abrolhos. Você já viu colher fruta do espinheiro? Não, irmão. Quando a pessoa se levanta dizendo que é profeta de Deus, a gente tem que ver o fruto dessa pessoa. A gente tem que ver se esses frutos são bons. Se são bons esses frutos. Por quê? O profeta de Deus, quando ele se levanta, que Deus levanta o profeta na terra, ele tem que ser uma pessoa correta, uma pessoa que fala sempre da Bíblia, uma pessoa que fala de acordo com a palavra de Deus, tudo que ele fala se cumpre. Não é profeta de Deus? Se é profeta de Deus, Deus manda e ele fala. Ele não fala pela emoção, ele não fala pela carne, ele fala aquilo que Deus está mandando. Então, o profeta de Deus, irmão, ele só vai falar aquilo que Deus manda. Então a gente tem que observar os frutos. Quais os frutos que aparecem na vida dessa pessoa? Aí eu pergunto, a gente tem que observar os frutos dessa pessoa que se levanta como profeta de Deus. Porque o profeta de Deus, ele tem que andar com a mentira, ele não tem que andar com a mentira, ele tem que andar sempre na verdade. O profeta de Deus, ele tem que andar sempre na verdade,
como João 17:17, andar na verdade, porque tua palavra é a verdade. Então, sempre falando a verdade. O fruto tem que aparecer na vida dessa pessoa. Os frutos, irmão, tem que se aparecer na vida dessa pessoa. Então, e quando vos disserem, consultais, abre a sua Bíblia em Isaías. Vamos lá ver o que Isaías também fala, tá bom? Vamos lá. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. A gente está falando sobre um pouco dos falsos profetas. Vamos lá. Isaías. Vamos lá falar sobre o que é que Isaías também está falando. Deixa eu ver. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Isaías. Pronto, Isaías. Abre a sua Bíblia também aí. Volta ela um pouquinho. Isaías capítulo 8. Vamos lá. Isaías capítulo 8, versículo 19 e o 20. Vamos lá. 19 e o 20, que diz assim: Quando vós disserem, consultais os que têm espírito familiares e os feiticeiros, os que xirei e murmurar, respondei: acaso não consultai um povo a Deus? Acaso o favor dos vivos e consultará os mortos? Ou seja, o profeta de Deus, irmão, ele não pode andar consultando necromante, cartomante, vendo, como é que diz, signo. Não, irmão. O profeta de Deus, ele crê que Deus é na vida dele. E ele crê que tudo que acontece, Deus está com ele. E é o propósito de Deus na vida dele. O verso 20 diz assim: a lei e o testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhe errará a alva. Então, para você ver como é sério, irmão, a gente tem que falar de acordo com a palavra de Deus. Amém? O 20 diz assim: a lei e o testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alva. Ou seja, se ele não falar de acordo com a palavra de Deus, se ele não seguir a palavra de Deus, se ele não estiver de acordo com a palavra de Deus, jamais ele vai ver a Deus. Porque ele só está falando a mentira. Tá bom? Então, abre a sua Bíblia também aí, vamos lá folhear ela. Vamos lá. Deuteronômio, vamos lá. Deuteronômio, capítulo 18, Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22. O nosso tema hoje é um dos sinais da volta de Cristo, é os falsos profetas. Então a gente está vendo aqui alguns versículos bíblicos, um respaldo bíblico falando sobre os falsos profetas, tá bom? E um do respaldo bíblico é em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 21 e 22. Diz assim: se disserem no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Saber que quando esse profeta fala em nome do Senhor, e as palavras deles se não cumprir, nem suceder, como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse com soberba, e falou tal profeta, não tenha temor dele. Ou seja, se essa pessoa fala uma profecia com soberba, aquilo que Deus não falou, não tenha temor dele. Deixe ele Deus. Faça a prova de Deus. O profeta de Deus, ele tem que andar de acordo com a palavra de Deus. Ou seja, ele tem que falar aquilo que Deus manda. Não o que ele quer dizer. O que a gente está vendo por aí, irmão, infelizmente, não é generalizando, mas algumas coisas a gente vê por aí, que o profeta de Deus, aquele que Deus, pela misericórdia, ele fala em línguas estranhas. Às vezes Deus manda ele falar uma coisa, ele quer falar 10 para agradar o povo, para achar que ele é o diferenciado de todos. Só Deus fala com ele. Mas ele está falando com soberba, aquilo que Deus não falou. Um exemplo: se Deus toma em mistério uma pessoa que diz assim, vou te abençoar com a casa,
e ele dá um carro, Deus não falou o carro, Deus falou a casa. Quem falou o carro foi ele, e ele falou com soberba, ele falou para agradar o homem. Então a gente tem que ter muita segurança, a gente tem que ter muito discernimento se é Deus falando e se é o homem falando. Porque quando Deus fala, você sente. Você que lê a Bíblia, você que ora, você que busca, você sente que é Deus falando. Amém? Se o profeta, irmão, se o profeta profetizou, se o profeta profetizou e falou se cumprir, é profeta de Deus. E se não cumprir, é falso profeta. Se ele deu uma profecia dizendo que foi Deus que mandou, se cumprir na vida da pessoa, é o profeta de Deus, é o profeta verdadeiro. Mas se ele falou aquela profecia e não cumprir, não foi o Senhor que falou. Foi ele que falou com soberba, tá bom? Aleluia, glória a Deus. Então, a Bíblia vem dizendo a gente, vem tendo respaldo, dizendo que a gente tem que ter cautela dos falsos profetas. Porque uma das vindas de Cristo é justamente, uma das vindas de Cristo é os falsos profetas na terra se levantando, tá bom? Eu gostaria que você, gostaria que você compreendesse um pouco sobre os falsos profetas e também que você tivesse discernimento, o que é Deus falando, o que é o homem falando, tá bom? Que Deus abençoe você. Aqui foi nosso pequeno estudo falando sobre falsos profetas. A gente falou um pouco da Bíblia, de algumas passagens bíblicas, para a gente entender o que Deus quer falar com a gente, tá bom? Muitos falsos profetas, irmão, estão se levantando na terra. Muitos falsos profetas estão falando aquilo que Deus não falou. Muitos falsos profetas estão dizendo que para você ser abençoado, você tem que dar isso para ganhar aquilo. Muitos falsos profetas não têm compromisso com a palavra de Deus. Eles só querem roubar a lã das ovelhas. Só quer tirar o que você tem. Será que eu posso ter temor? A Bíblia diz cautelai, eu tenho que ter cautela dos falsos profetas. E eu não tenho que ter temor dos falsos profetas, tá bom? Existe, irmão, muito profeta de Deus na terra que fala, Deus cumpre. Mas sabe o que é isso? É que ele busca, que ele ora, que ele jejuma, que ele lê a palavra e Deus revela aquilo que Deus quer falar para a sua igreja. Agora, aquela pessoa que não busca o Senhor, que não gosta de ler a palavra, que não gosta de orar, não gosta de jejuar, como é que ele vai ter uma intimidade com Deus? Então, cuidado dos falsos profetas. Uma das vindas de Cristo é esse. Uma das vindas de Cristo é esse, os falsos profetas, tá bom? Que Deus abençoe você, foi uma pequena reflexão. Que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu ministério, Deus abençoe o teu pastor, tá bom? Que Deus abençoe e até outra pequena reflexão, tá bom? Que Deus abençoe.